Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Quem Cuida, um talk show da DASA para o Maio das Mães. Eu sou Raíra Venturieri, jornalista, influenciadora, mãe da Nina e do Luca e vou compartilhar essa conversa com vocês. Hoje temos um programa especial em homenagem ao Mês das Mães. A gente trouxe mulheres incríveis que vão compartilhar suas histórias únicas com a maternidade. Vamos mergulhar em histórias emocionantes, desafios superados, lições aprendidas, a importância dos cuidados com a saúde e muito mais. São 3 letras apenas, a desse nome bendito. 3 letrinhas, nada mais. E nela cabe o infinito. E palavra tão pequena, confessam mesmo os ateus. És do tamanho do céu e apenas menor do que Deus. Um pequeno trecho do poema Mãe, de Mário Quintana, que simboliza um pouco o que é ser mãe para abrir o nosso papo aqui. Porque, afinal, além de mães, somos filhas e hoje, mais do que nunca, a gente entende o que é ser mãe. E para começar o nosso papo, estamos aqui com uma especialista, que é a Head de Reprodução Humana e gerente de pesquisa e inovação da DASA, mãe do Benjamin e da Helena, Natália Gonçalves. Muito bem-vinda. Oi, Raíra, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E nós temos diferentes tipos de mães aqui, hein? Ela que foi mãe não uma, não duas, mas 3 vezes. A Giovana Contente, mãe de 3 meninas. Prazer, Raíra. Muito obrigada pelo convite, viu? Ah, imagina, é um prazer ter você aqui. E, para fechar nosso quarteto, uma mãe de primeira viagem, que está vivenciando tudo pela primeira vez, Kelly, que está grávida. É isso, prazer pessoal, eu sou a Kelly, mãe do Daniel, 4 meses e meio, descobrindo essa maravilha que é a gestação. Estou muito animada de estar aqui com vocês. Já teve um papo aqui, a gente começou a falar um pouquinho. Vocês estão me assustando um pouquinho sobre a maternidade. Mas brincadeiras à parte, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É que a gente fala da maternidade real, né, gente? Exatamente. A maternidade que tem muitas delícias, mas também muitos desafios. É verdade. Torna a gente mais forte, melhor. E como? Você já sabe, né? Mal chegou só no e começo, já sabe. não cheguei onde vocês estão ainda, mas já estou descobrindo isso, com certeza. Vamos começar do começo? Como foi quando vocês descobriram a gravidez? Giovana, você foi bem novinha, né? Primeira vez. Então, minha primeira gravidez eu descobri com 17 anos. Foi assim, uma loucura, né? Eu era muito novinha, meu marido também era bem novinho, então assim, ela não foi planejada, mas assim, logo que todo mundo aceitou a ideia, que não demorou muito, virou meu motivo de vida, sabe? Parece clichê, e é clichê, mas assim, minhas filhas, as 3 hoje, né, são tudo pra mim. Foi maravilhoso, minha gravidez foi maravilhosa. Então, assim, não mudaria nada, sabe? Foi perfeito. Só o susto mesmo, por conta da idade, do cenário e tudo mais. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ah, que linda. A Natália já teve planejado, né? Eu tive. Foram 2 experiências bem diferentes, né? O Benjamin, e aí um contexto engraçado. Como eu trabalho com reprodução e infertilidade, a gente tem acesso a uma enxurrada de informação, né? Como eu trabalho com infertilidade, eu sempre achei que eu ia demorar muito para ficar grávida. Eu tinha medo, né, de experienciar na minha vida o que eu compartilhava ali com tantas pacientes, né? E quando a gente decidiu que a gente ia ter nosso primeiro filho, no mês seguinte eu estava grávida. Ah, que legal. Então, foi uma experiência incrível, obviamente, né? Tudo correu super bem. Tudo muito dentro do planejado, né? Aquela coisa ali na planilha calculada. Mas aí vem a vida para dizer pra gente que ela acontece enquanto a gente está fazendo o plano, né? E com a Helena foi o oposto. A gente não tinha planos de ter um segundo filho. E a Helena veio, assim, de supetão, sem pré-aviso nenhum. Foi um susto imenso pra gente. Mas 5 minutos depois, a gente já estava ali embarcado no universo da parentalidade de novo, né? E também foi uma experiência incrível. Foram 2 experiências de parto muito diferentes, mas eu acho que a gente ainda vai chegar nessa conversa, né? Vamos. Os meus filhos têm uma diferença próxima dos seus, né? Que são uns 3 aninhos ali.
E as minhas não foram planejadas, nenhuma das duas. Vida real, né? Mas é até engraçado que você falou que tinha medo da infertilidade. Existe até essa piada, né? Quem nunca passou por uma gravidez não planejada começa a se perguntar, será que eu sou fértil? É verdade. Né? A gente tá sempre com medo pros dois lados, né? Eu já queria ter uma filha. Queria ter uma filha, especificamente menina. Fiquei muito feliz que eu tive uma menina. E eu não sabia se eu queria ter o segundo. Então não era nem um sim, nem um não. E aí, quando minha filha estava com 2 anos e meio, assim, veio o Luquinha. E é que nem você falou, né? Foi maravilhoso. Eu sou muito grata, muito feliz de ter os dois. Espero parar por aqui. Tô me esforçando mais Não agora para parar para. por aqui. Mas foi muito bom. E você planejou? A gente não planejou, ela aconteceu, mas ao mesmo tempo foi um período assim de descoberta. Por quê? A minha história, ela é um pouco diferente, mas que muitas mulheres hoje em dia, elas também passam por isso. Eu tenho 38 anos, então eu sempre fiquei pensando no lado da carreira, né? Então eu sempre fui adiando. Então é uma escolha difícil, né? Para toda mulher, não é fácil. Graças a Deus também a gente vive numa sociedade que está evoluindo as coisas. Mas eu sempre ficava pensando na minha carreira. Então eu não tinha certeza, na verdade, se eu queria ou não. E o meu esposo, ele é 9 anos mais novo que eu, né? Então já tem aquela pressão da idade ali também, que todo mundo enfrenta. E todo mundo, e aí, quando vem? Só que eu não tinha certeza. Mas olhar para ele me fez ter a certeza de que ele seria um bom pai, que eu seria uma boa mãe também, e que ia dar tudo certo. Porque a gente tem mania de querer planejar, né? De querer segurar, mas a maternidade eu tô descobrindo que nem sempre você vai ter o controle. E aí, quando a gente decidiu, a gente falou, não, beleza, vamos tentar. O bebê veio mais ou menos ali no 4º mês. E ali nesses 4 meses ali esperando, aí bate aquele desespero. Meu Deus, será que eu sou fértil? Deveria ter congelado os óvulos. Que dá para fazer mais alguma coisa? Né? E aí veio no momento que tinha que vir. Muito engraçado que... Eu lembro que em janeiro, assim, eu falava... fui fazer meu cabelo, louro no cabelo na época. Eu falei assim, olha... Vamos fazer porque eu acho que não vai dar tempo. Eu acho que eu vou chegar em fevereiro grávida. E falei isso no salão, passou um tempinho, tava grávida. Então, acho que a gente sente também um pouco, né? Sentiu. Então, a minha escolha ali da maternidade, eu diria que ela não foi planejada, mas ela foi, no final das contas, ali muito desejada. Eu só tive que realmente passar por aquele momento e entender. Tá tudo bem ser mãe um pouquinho mais velha. Não velha, né? Mas tá tudo bem ser um pouco... esperar um pouquinho mais para você ser mãe, focar na sua carreira também. Ou também tem muitas histórias de sucesso que pessoas que são mãe, como a própria doutora, você, Raia, Gi também, que também foram descobrindo a maternidade e carreira juntas, né? Aqui, particularmente, foi uma história minha. E foi desejada, foi muito desejado. E hoje eu tô esperando o Daniel, que eu queria muito também um menino. É engraçado que eu tenho esse nome guardado há 20 anos. E aí eu sempre falava, mas se fosse uma menina também, a gente ia ficar muito feliz, né? E aí hoje eu tô de 4 meses e meio esperando esse príncipe. Ai, que bom, parabéns, que bom que você tá aqui. Opa, conta com a gente. Acho que eu posso fazer um comentário sobre a experiência da Kelly. No mundo da reprodução, é muito comum a gente ouvir isso, né? Que a idade ficou avançada. E eu falo muito sobre isso, né? Que, na verdade, esse termo que a gente fala, idade materna avançada, é um pouco ofensivo pra gente, né? 38 anos. 38 é avançado, idade avançada, né? Mas mesmo. Na verdade, não é a nossa idade, né? É a idade dos nossos óvulos. Isso. Os nossos óvulos, eles não acompanham o que a gente mudou enquanto sociedade, né? De priorizar nossa carreira, de ter outros sonhos e outros desejos. E o que a gente sempre comenta, você com certeza é uma parte da população com sorte de ter conseguido ali, né, no universo da gestação natural. Eu também tive minha segunda com 38 anos, né? Então, mas a gente sempre fala do congelamento de óvulos, dos exames genéticos que podem ajudar nessa jornada. Mas a gente vai chegar nessa pauta ainda. Mas é muito legal ver a experiência de uma mulher na nossa idade, né? Dos 38, 40 anos, que também consegue chegar numa gestação planejada porque priorizou outros universos na sua vida profissional, né? É verdade. É sobre isso. E você escuta muito isso, né? Sobre essa pressão da sociedade também, da questão até mesmo da família. E aí, quando que vai vir? Quando que vai vir? Casada há 5 anos. Você fala, calma, gente, calma. Quando vai vir um príncipe? A gente tá preparando o reino pra ele. A gente enrolando, mas finalmente chegou. E é sobre isso, é sobre se conhecer o seu corpo. E que bom que deu certo, né? De forma natural. E a gente tem a ciência ali também pra dar esse apoio.
né? Então, teve em algum momento ali da nossa jornada que a gente pensou, né, em recorrer, até para esperar um pouquinho mais de tempo, mas a gente entendeu, não, tá tudo bem, é agora, vamos também, porque se ficar planejando, você nunca acontece, Nunca né? Se pensar perfeito, muito, né? você não tem filho, né? Exato. É isso. Exato. Se ficar pensando muito... Exato. Aí eu falei pra ele, amor, vambora, vamos. E aí deu certo. E sabe que eu vi um dado recente, talvez você tenha visto isso, que pela primeira vez tem mais gravidez de 40 a mais do que de adolescente. Isso. Sim. Eu vi Né? Que é dúvida. muito legal. Eu achei muito bom esse Com dado, muito certeza. feliz. Sem Eu dúvida. também. Essa é a nossa nova realidade agora, bom. né? A gente vai... eu tive uma conversa sobre isso recentemente. A gente passou a vida falando sobre como prevenir a gestação na verdade. adolescência. Né? É. Mas a gente não começou tão cedo assim a falar sobre como engravidar depois dos 38, 40 anos, né? Então, esse é o nosso momento, né? Com a fertilização in vitro, com todo o acesso que a gente tem hoje da medicina, que a gente vai ter cada vez mais mulheres que vão construir sua história, sua carreira, ter Sim. outros sonhos realizados e vão Com ter a certeza. chance de ter um filho Isso. com 38, 40, 42, 45 anos, né? Congelando óvulos, usando a medicina e a tecnologia a seu favor, né? Então, é exatamente o dado que você viu. Essa é a nossa realidade agora. Essa parte da tecnologia e da ciência, ela é muito boa, porque quando eu cresci com a minha mãe ali nascendo, eu escutava algumas coisas que me faziam ter medo da maternidade, que era, eu tive que abrir mão disso por você, eu não consegui terminar minha faculdade, então eu via um pouco dos sonhos que a minha mãe, naquele momento, que era uma sociedade diferente, serem interrompidos porque ela se tornou mãe. Então eu tenho minha irmã também mais velha, 10 anos mais velha, e aí eu acho que também parte adiar um pouquinho e fazer essa minha escolha profissional foi justamente por isso. Também, né, eu falei, eu quero ser mãe por completo e não sentir, tipo... Eu acho que, assim, eu tô descobrindo que a gente vai abrir mão, sim, de algumas coisas e que tá tudo bem, né? Mas eu fico muito feliz de ver a sociedade evoluindo como um todo exatamente para isso, sabe? Que a gente pode escolher um pouco mais, que a gente pode se dedicar a outros projetos, que a gente tendo hoje esse acesso à ciência, à tecnologia, à informação, a gente pode fazer escolhas mais assertivas, né? E é um dado muito, muito bacana, muito mesmo, porque a gente vê como que está mudando, não somente sobre prevenir a gravidez ali no começo, né, numa adolescência, mas sobre como as mulheres estão evoluindo. E como a gente elas podem pode... ter outros sonhos, Exato. né? Exatamente. É sobre isso. Em relação à fertilidade, eu até queria fazer um comentário. Quando eu tinha meus 15 anos, eu descobri que eu tinha um probleminha na cabeça. Eu tinha um microadenoma na hipófise, um tumorzinho. E bem pouquinho mesmo antes de eu engravidar da Manu, eu tinha recebido o diagnóstico de infertilidade. Um médico chegou pra mim e falou, olha, você não vai poder ter filho. Muito pelo contrário, se você quiser um dia engravidar, você vai ter que fazer tratamento, porque seu problema envolve hormônios, enfim. E aquilo acabou comigo, porque por mais que eu fosse muito novinha, eu já tinha o sonho de ser mãe. Eu acho que eu digo pra todo mundo que eu nasci pra ser mãe, sabe? Verdade. E assim, aquilo acabou comigo, mas passou 15 dias, eu troquei a dose do meu remédio e aí eu engravidei. Foi o susto, né, como eu já comentei, mas também eu digo hoje que a Manu é meu milagrezinho, porque depois disso, depois da minha gravidez, a gente nunca mais encontrou em nenhum exame o microadenoma. A minha prolactina, que era totalmente alterada antes da gravidez, se normalizou e nunca mais alterou. Então, assim, eu falo que a Manu veio pra me salvar mesmo. Ela é meu milagre. Que lindo. A maternidade, ela é um superpoder, né? É. Eu tenho lúpus, que também é uma doença crônica. Na gestação do Luca, meu segundo filho, na primeira gestação eu ainda não tinha diagnóstico, né? Na do Luca foi a primeira vez que os meus exames vieram normais, foi na gravidez dele. E desde então eu nunca mais tive nada Olha também. só. E ele tá com 2 anos. Mas, gente, vamos aproveitar a nossa especialista aqui para perguntar. Quando você descobre uma gravidez, o que você tem que fazer? As primeiras coisas. Primeiro, comemorar muito, né? Porque realmente é transformador. A gente vai falar muito sobre isso aqui, né? Legal. O quanto a maternidade ressignifica absolutamente tudo na nossa vida. Sim. E também é muito difícil, né? A gente sabe.
Mas pensando no universo de acompanhamento, eu diria que a primeira coisa a se fazer é procurar um especialista, né? A consulta com o ginecologista obstetra, ela é fundamental, né? Assim que você descobre, para saber se está tudo bem nas primeiras semanas, mesmo antes de ser capaz ali de ouvir os batimentos, né? No desenvolvimento ali com 8 semanas, a gente consegue ter certeza de que o processo está evoluindo bem. Então, esse acompanhamento muito de perto com o obstetra, ele é fundamental, né? O pré-natal, ele salva vidas. Certeza. O acompanhamento com ultrassom, com todos os exames que precisam ser feitos de acompanhamentos hormonais, scores de risco que precisam ser feitos para pré-eclâmpsia e tantos outros métodos que precisam ser usados, eles são fundamentais. São eles que nos preservam até um parto bem-sucedido, né? Então, procure um especialista. É a recomendação número 1 quando a gente descobre que vai passar por essa transformação, né? Seu pré-natal tá em dia? O pré-natal está em dia. Essa transformação também é muito real, né? É muito real. Meu pré-natal está em dia. E você já ouviu falar de algum exame genético para fazer na gestação? Boa. Eu ouvi falar do NIPT, a gente quase precisou fazer. É muito bom saber que existe esse exame, né, que pode tirar ali as dúvidas. Então, por exemplo, quando a gente descobriu do Daniel, a gente fez a sexagem fetal. E aí, a sexagem, a gente fez só que a gente fez no comecinho. Então, deu alguns riscos alterados. E aí, a gente precisou refazer. Quando nós refizemos, deu tudo certo. Então, a gente não precisou fazer o NIPT, né? Mas a gente tem caso de um amigo nosso que deu alterado sexagem. Eles precisaram fazer o NIPT. E quando eles fizeram o NIPT, deu tudo certo. A criança tá saudável, graças a Deus. Então, dá aquele alívio, aquele quentinho no coração, né? Muito bom saber que a gente tem esse apoio também durante toda a maternidade, né? Toda a gestação. E o NIPT, então, Natália, ele não é padrão para todas as gestantes? Acho que, primeira coisa, né, como a medicina mudou, né? Se a gente pensar tudo que a gente tem acesso hoje, enquanto você falava, eu fiquei lembrando da minha mãe contando que só descobriu o sexo dos filhos dela. Quando nasceu. Eles nasceram. Imagina. Então, hoje a gente descobre que tá grávida, algumas semanas depois você já consegue descobrir qual é o sexo do bebê, né? Então, acho que vale a gente comentar sobre os dois. A Kelly falou sobre a sexagem. A sexagem, ela é muito curiosa, porque ela nos permite, a partir de uma simples coleta de sangue, né? Você vai lá no laboratório, do mesmo jeito que você faz um hemograma, você coleta sangue para descobrir o sexo do bebê. Como isso é possível, né? A gente tem uma comunicação direta e constante da corrente sanguínea materna com os fragmentos que vão se soltando da placenta e vão para a corrente sanguínea. Então, a gente tem a gente chama de fração fetal, que está circulando na nossa corrente sanguínea o tempo todo, para a gente entender como essa comunicação é real e acontece desde que a gente descobre que está grávida, né? E quando a gente coleta esse sangue, as tecnologias hoje, elas nos permitem separar essa fração fetal do bebê que está circulando na corrente sanguínea da mãe. E é com essa informação que a gente consegue descobrir se eu tenho cromossomo Y ou se eu só tenho cromossomo X. Se eu tiver só cromossomo X, é uma menina. Se eu tiver o cromossomo Y, é um menino. E é uma técnica por exclusão, né? Então, o raciocínio é assim. Eu sou uma mulher. No meu sangue só tem cromossomo X. Se eu encontrar naquele material cromossomo Y, eu sei que aquela informação é do bebê, né? Então, por isso que a gente precisa de idade gestacional exata para fazer. Você falou que você fez um pouquinho antes, né? Fiz um pouquinho antes, quase ali no limite, bem no começo. Quando a gente faz antes do recomendado, essa fração fetal que está na nossa corrente sanguínea, ela ainda é muito baixa. E aí, eu corro o risco de não conseguir um resultado correto. Porque eu não tenho material suficiente. Exato. E aí, pode ser que eu tenha um resultado menina, só que ele é falso. Ele não é real. Porque eu só encontrei o cromossomo materno, né? Então, tem que seguir direitinho a idade gestacional recomendada, mas que é no então, mínimo se der de 8 menino, semanas. não tem erro. É isso que eu ia perguntar, o enxoval já tá comprado. Né? Se aparecer um Y ali... Olha, gente, como geneticista, eu digo pra vocês que não existe 100% em nenhum exame, tá? Nada é 100%. Mas as taxas de sensibilidade, de acurácia desses exames, ela é muito alta. A gente tá falando aqui em 99%. Então, assim, tem chance de dar errado? Sempre terá. Tem limitação técnica, nada é 100%. Mas a chance de dar errado é muito baixa. Só que se você fizer antes da idade gestacional mínima e vier uma menina, pode ser
que eu não tinha fração fetal suficiente ali, e o resultado feminino, na verdade, é seu e não do feto, né? Então, é importante seguir essa regra. Então, esse é o universo da sexagem fetal. E aí, ele faz parte de um momento de muita felicidade, né? A gente quer contar pra família, quer fazer chá revelação, né? Então, Qual que é o mínimo? Eu acho que eu te cortei bem na hora de que você idade falou. gestacional, são 8 semanas, no mínimo, tá? Para fazer a sexagem fetal. E a gente quer fazer toda essa comemoração. Então, ele é um exame muito mais voltado para o universo ali recreativo, digamos assim, né? Que a gente Pra quer fazer a o chá, felicidade. revelação. Exato, exato. O NIPT, ele já é um contexto um pouco diferente. O NIPT, ele tem 2 contextos, né? Vamos dizer que a paciente está fazendo ali um acompanhamento por ultrassom, e o médico encontrou alguma alteração sugestiva, algo muito inicial, que ele não tem como ter certeza que aquilo indica de fato alguma alteração. O NIPT, ele é um bom rastreio, né? E aqui a gente está falando, a gente usa o termo triagem. O NIPT, ele separa pacientes que tenham baixo risco para uma alteração de pacientes que tenham alto risco para uma alteração. Ele não é um exame diagnóstico, né? Por quê? De novo, eu estou olhando aquelas fraçõezinhas fetais que estão circulando na corrente sanguínea. Se eu encontrar alguma alteração ali, e que alterações são essas, né? Normalmente a gente está falando das mais conhecidas, síndrome de Down, Edwards, Patal, são síndromes cromossômicas, né? Que é quando eu tenho cromossomo sobrando no bebê ou faltando. Se eu encontrar um NIPT alterado, que é uma notícia muito dura para uma gestante, né? Ainda não é um diagnóstico. Essa paciente vai levar esse resultado para o médico dela e ela vai ter a recomendação de fazer um teste diagnóstico, que é chamado de amniocentese, que é a forma como a gente coleta o líquido do bebê, né? Que está ali enquanto o bebê está se desenvolvendo na placenta. Esse líquido é a informação diagnóstica. Então, esse exame ele é complementar ao NIPT. Mas é um exame que pode ser feito nesse contexto de tem alguma coisa suspeita no meu ultrassom, mas também pode ser feito numa paciente que deseja saber, porque ela quer essa informação, mesmo que o pré-natal dela esteja Tá tudo bem. absolutamente normal, né? Talvez a recomendação aqui, a gente costuma falar de pacientes que tenham mais de 35, mas as sociedades hoje, elas já recomendam o NIPT como um acompanhamento de pré-natal, independente da idade. E óbvio que eu, como geneticista, que tive um segundo filho aos 38 anos, fiz o NIPT e deu tudo certo. Eu fiz o NIPT, tava até comentando com a Natália aqui nos bastidores, que o NIPT não descartou as síndromes para mim, ele não teve aquela resposta que a gente espera. Você citou agora, eu lembrei que era Edwards, a síndrome que não foi descartada. E aí me deram essa possibilidade de fazer um exame complementar, mas eu tive medo, eu não tive coragem de fazer. Não é uma decisão fácil. Eu acho que eu não quero saber, porque o que você vai fazer, né, se você descobre? Talvez se preparar melhor, ok, entendo, mas eu acabei não fazendo. Se meu neném tá bem hoje, de 2 anos, não tem nada, né, doutora? Exatamente, a gente tem o universo dos falsos positivos, né? O que a gente fala desses testes de triagem é isso. Eu tenho um nome, né, que a gente usa de valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Eu tenho uma chance alta daquilo ser real, mas eu também tenho uma chance daquilo não ser real, daquela informação não se confirmar, né? Então, o diagnóstico tem 2 balanças aqui, né, Rá? Eu acho que é muito duro para a paciente enfrentar uma coleta invasiva. A ansiedade que está envolvida ali na espera de um resultado confirmatório também é muito dura, né? Mas quando o resultado vem negativo, também existe um conforto e um alívio de que aquilo não se confirmou, né? E caso seja positivo, o que a gente escuta muito das pacientes é que é um preparo emocional, né? De receber uma criança que vai precisar de um cuidado e de um suporte diferente. Muitas vezes uma atenção multidisciplinar, com diversos especialistas, né? Então, as pacientes... Mas os 2 cenários existem, tá? As pacientes que têm o medo e não desejam saber e confirmar, e aquelas que querem muito confirmar, porque isso vai orientar elas ao longo do pré-natal, né? A Giovana, que teve filhos bem novinha, talvez não tenha passado por nada disso, né? Não, eu não cheguei a precisar fazer algum exame complementar, eu fiz pré-natal. Graças a Deus, minhas gravidezes foram tranquilas, as 3. A Manu, eu engravidei com 17, tive com 18.
A Duda eu engravidei com 25 e tive com 26. E a Lara eu engravidei com 27 e tive com 27 ainda. Então, assim, todas foram bem tranquilas. Eu não precisei fazer nenhum outro exame, porque em todos os morfológicos, ultrassons e tudo mais, não me mostrava nenhum risco, nada aumentado. Por conta da idade também, né? Aí eu não precisei. E se você pudesse hoje, com a sua cabeça, falar alguma coisa para a Giovana de 17 anos que descobriu a gravidez, o que você falaria? Em primeiro lugar, calma, que vai dar tudo certo. Mas que, assim, eu costumo dizer que ser mãe é ter medo, né? E esse medo perdura pela vida inteira. Minha filha mais velha hoje tem 10 anos, e você tem medo de tudo. Mas que o importante é você cuidar, você sempre acompanhar desde a gestação, por toda a vida, e que vai dar tudo certo, sabe? Só manter os cuidados e tudo mais, que Calma, é o que né? importa, é ficar calma. O psicológico, O né? psicológico que vem em ajuda a primeiro lidar. lugar, Pessoal, vamos falar de coisa boa? Parto. Ai, É o medo, né, da gestante que vive. Eu tive 2 partos normais. Queria muito ter parto normal. Eu não vou dizer que deu tudo certo, porque nunca é exatamente como a gente estava imaginando, né? Mas eu sou feliz com essa escolha, mas sei que nós temos diferentes perfis aqui. Giovana, que já passou por 3. Conta 3 aí. cesáreas. 3 cesáreas. Você escolheu a cesárea? Eu escolhi das 3 vezes. Eu escolhi o dia, eu escolhi a hora, eu escolhi tudo. Porque eu sou muito controladora, né? Então, eu quis escolher a cesárea, eu quis escolher o dia, o horário, tudo. E assim, as 2 primeiras foram super tranquilas. A última, eu senti um pouquinho de dor, mas também... O meu pós-parto é super tranquilo. Nunca tive dor. Assim, acabou o efeito da anestesia, eu já tô de pé. Então, pra mim, a cesárea foi... E você sentiu muita pressão? Porque assim, apesar de eu ter optado pelo parto normal e estar feliz com a minha escolha, eu sinto que existe uma pressão muito grande que você não pode escolher o que você quer, né? Então, da Manu, eu, na verdade, eu não tive nem muita opção de escolha, sabe? Eu meio que fui guiada pelos meus pais, meu pai também é médico, então ele meio que me guiou, é melhor você ter cesárea, enfim, eu acabei ouvindo ele. Na segunda, eu fui até o final do pré-natal pensando no parto normal. Aí chegou, assim, 15 dias antes, eu falei, não, eu quero a cesárea mesmo, não me sinto pronta. E eu tive realmente poder de escolha na Duda. Da Lara eu já não pude escolher. A minha obstetra achou melhor eu já ter cesárea mesmo, porque eu já tinha 2 anteriores, podia ter algum problema na cicatriz, enfim. Mas assim, não me incomodou em momento nenhum ter seguido pela cesárea mesmo. Você não sonhava em viver o parto normal, não, né? não. Pra mim foi tranquilo. A Natália viveu os 2, né? Vivi os 2. E acho que antes de compartilhar um pouco meu olhar de mãe e da experiência, né, como especialista, eu acho que a cesárea, ela é um avanço da medicina, né? Ela salva vidas todos os dias, né? Ainda bem que temos a cesárea. Mas o parto normal, ele é o que o nome diz, né? Ele é a via normal de nascimento. Então, ele tem muitos benefícios, né? Benefícios de conexão, benefícios de maturidade do bebê, né? Que tem todo um processo ao nascer. A gente tem evidências hoje, por exemplo, de que o contato do bebê com a microbiota vaginal ao nascer o protege de infecções, cria um sistema imune mais forte. Então, a gente tem muitos benefícios, né? Agora, como mãe, eu vivi as 2 experiências. Eu queria ter vivido apenas o parto normal, mas no Benji, a gente tinha algumas questões que me impediram de fazer essa escolha. Eu tentei, passei 30 horas em trabalho de parto. Temos uma gestante na roda. Tampos ouvidos em agora. trabalho de parto. Não foi uma experiência muito legal, né? Mas eu fui até o limite do não perigo, né? Então, a partir do momento em que a gente entendeu que não tinha mais o que fazer e que não era mais saudável continuar a tentativa, a gente optou pela cesárea. Então, rolou uma super frustração, né? De você passar 30 horas, gente, ali, acreditando, né? Com a médica dizendo pra mim que ela tava sentindo a cabecinha dele, que ele ia nascer de parto normal. E não deu certo, e eu acabei na cesárea, e meu pós-parto não foi muito fácil, por conta de cicatrização, tive várias questões ali no pós-cirúrgico.
Então, a minha, né? Aí é muito pessoal, né? A Gi acabou de compartilhar aqui que a experiência dela foi super positiva. A minha não foi, né? Porque eu fiquei com movimentos limitados, eu não conseguia dar banho no Benji, sabe? Sentia muita dor. Então, não foi uma experiência positiva para mim. Já da Helena, contrariando todas as regras, né? Eu tinha 38 anos, uma gestação prévia de cesárea, e eu fui acompanhada até o final, desejando o parto normal, me preparando para isso, né? De todas as formas que era possível. Mas muito consciente de que se não fosse possível, estava tudo bem também, que o que importa é que o bebê nasça saudável e que a gente fique saudável, né? Essa é a conta positiva no final das contas. Mas a minha experiência com ela foi incrível. Eu entrei em trabalho de parto, minha bolsa estourou, 5 da manhã, em casa. Eu tenho essa imagem muito clara na minha cabeça. É legal, como se fosse né? hoje. Uma coisa de filme. É lindo. Eu ficava imaginando, será que minha bolsa vai estourar? Será que eu vou viver essa experiência de falar, minha bolsa estourou, sabe? E foi exatamente isso. Minha bolsa estourou às 5 da manhã em casa. Meu filho ouviu eu conversando com meu marido, já acordou. Eu lembro da gente contando pra ele, filho, sua irmã vai nascer. Me dá vontade de chorar só de lembrar. Foi muito bonito. E aí, meu trabalho de parto evoluiu super bem. Eu tive a Helena na noite daquele dia. Fiquei 8 horas em trabalho de parto, mas muito bem conduzida. Tive anestesia na hora que eu decidi que eu não queria Anestesia mais sentir vida, aquela né? dor, anestesia. Salvem os anestesistas, é maravilhoso. Com certeza. E ela nasceu do jeito que eu programei, assim, que eu imaginei, né? Com luz baixa, música, poucas pessoas dentro da sala. Ela ficou comigo, ela foi examinada no meu colo, ela estava super saudável. Ai, Então, tudo lindo. foi tudo muito, muito, muito tranquilo. Então, a minha lembrança de parto da Helena é uma lembrança, assim, meio mágica, né? Do Benji, obviamente, que também porque a partir do momento que veio pro nosso braço, nada mais importa, né? Mas eu vivi as duas experiências e se eu tivesse que dizer a minha experiência sobre isso, eu teria 15 partos normais, mas não passaria nunca mais por uma cesárea. Ó, a mensagem que a gente pode dar para nossa gestante, para gestantes que estão assistindo, é que um parto sem dor não precisa ser uma cesárea, né? Pode ser um parto normal com anestesia, que para mim foi maravilhoso também. Meu segundo parto foi mais tranquilo que o primeiro. Acho que o corpo meio que aprende, né? Não sei, as coisas evoluem mais rápido. Psicológico da gente estar mais preparado, talvez. Já sabe o que vai acontecer, né? Tava mais sossegada. Eu ainda não fiz a minha escolha, eu ouço agora um do outro, então a gente ainda fica pensando, né? Mas eu acho que cada gestação é uma gestação, né? Cada mulher é uma história, é um corpo, é uma conexão. E aí, vou tentar também escolher ali, entender qual que vai ser o melhor momento, né? Mas eu não consigo imaginar minha bolsa estourando 5 horas da manhã, o meu marido desesperado, a cachorra muito latindo. legal. Eu falei, meu Deus do céu, haja coração. Eu vivi Olha só como na a minha gente- segunda isso, da bolsa estourar, é muito legal. Eu imagino meu marido desesperado, correndo atrás do cachorro. Ai, gente. Eu tava Nossa, tão legal. preparada para viver esse momento que eu avisei minha médica, ela me disse, você tá sentindo dor? Eu falei, nenhuma. Então vai com calma. Meu marido foi lavar louça. Meu Deus. Eu fui tomar Ah, o banho, meu não iria. escovei meu cabelo e fiz Olha. maquiagem. Meu Deus. A minha que bolsa legal. estourou, tipo, 10 da noite, mas eu não tava com nenhum outro sintoma, não tava com contração. A meu obstetra mandou eu dormir, vai dormir, se alimenta, come bastante, Nossa. porque tem um tempo, né, até você entrar em trabalho. Sim, sim. Não é pra correr pro hospital, fica a dica. A gente aprende. Mas Meu marido não teve conseguiria. Ele sairia correndo comigo na O hora. meu também. Teve até uma história que viralizou esses dias da mãe que foi pra praia. Vocês viram essa história? Não. Que a bolsa estourou, mas ela não entrou em trabalho de parto, ela foi pra praia. Entrou no mar, gente. Isso Meu aí foi Deus. errado. Não entre no mar com a bolsa estourada. Mas assim, tranquilaça. E Tranquila. quando começaram as contrações, ela foi pro hospital. Essa é corajosa. E deu tudo certo. Imagina, gente. Imagina Ó, se nasce ali no Que mar. baixa essa mãe tranquila pra você quando chegar a hora. Bem, gente, já tô sofrendo por antecedência. Mas ansiedade boa, né? Com certeza, com certeza. E o poder da escolha, né? É muito incrível importante, isso, né? É legal falar sobre parto sem preconceito, sem Isso. viés. Eu acho que é isso, né? isso. É importante ter informação, né? Saber prós e contras de cada um, mas Exato. ter a autonomia para decidir sobre o seu corpo, né? Com certeza. Mas é isso, gente. Eu amei muito a participação de vocês, esse papo super leve, mães em diferentes fases da vida, mas, né? Mãe, Todas mães. passando pelas mesmas dores e delícias da maternidade. Obrigada, gente. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia Feliz das Dia Mães. das Mães. Pois. E nos vemos no próximo papo.
Continuando nosso papo aqui do Mês das Mães, trouxemos mais uma convidada, Fernanda Triquez, que tem uma experiência diferente com a maternidade, vai contar um pouquinho pra gente. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Um prazer falar aqui com vocês sobre esse tema maternidade. Eu sempre digo que, para mim, eu não me conheço como ser humano não sendo mãe, né? Eu fui mãe aos 16 anos do meu primeiro filho. Eu tenho 2 filhos, então eu tenho o Henrique, de 26 anos, eu tenho o Eduardo, de 10. E foram momentos muito diferentes da minha vida. E esse tema sempre é um tema que conecta muito, né, comigo, apesar de eu me classificar uma mãe bastante raiz, prática, né, assim, sem muito esse glamour da maternidade, né, que a gente sabe que não é bem assim. Uhum. Então é um prazer falar com vocês sobre isso. Vamos conversar. Eu acho que a gente comentou nos bastidores, né, Fê? Ter 2 filhos em momentos tão distantes são 2 primeiras gestações, né? Foi. 2 experiências novas e completamente diferentes num contexto de medicina, inclusive, né? Não, sem dúvida, assim, eu digo que o meu primeiro filho com 16 anos, eu morava no interior do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, né, minha cidade natal. Óbvio que não foi uma gravidez planejada, né, assim, foi de um primeiro namorado, e aconteceu, e eu precisei, né, assumir. Então, para mim foi, bora, agora eu preciso provar que eu sou capaz. E sim, numa época muito diferente, né, onde talvez não tinha toda essa evolução da medicina que tem hoje. Então, eu digo que foi, sim, uma gravidez simples, no sentido de sem muito acompanhamento, né? Sem muitos testes. Era isso, vive a gravidez. Eu estava na escola, a minha preocupação era mais estudar para uma prova do que pensar naquela gravidez, né? Tanto é que na escola eu contei com 5 meses de gravidez, né? Porque eu descobri com 3 meses e meio, 4 meses. E numa realidade diferente de cidade, de informação, né, com uma outra cabeça. Já quando eu olho a minha segunda gravidez com 32 anos, aí não. Aí foi planejada, né, foi com o meu marido, que eu sou casada até hoje há 16 anos, foi muito mais informativa, né, assim, eu busquei ter aquilo de uma forma mais plena mesmo, me preparar muito mais, fiz todos os exames, aí já morando em São Paulo, aí numa outra realidade mesmo de informação, de contato, né? Então, eu digo que foram 2 filhos únicos, em momentos completamente diferentes, mas uma coisa que eu sempre falo é que eu não sei ser, por exemplo, uma profissional sem ser mãe. Eu não sei o que é estudar, fazer faculdade, etc., sem ser mãe. Então, a maternidade está comigo. Fez parte toda a sua vida adulta, toda a minha né? trajetória, toda a minha vida adulta. Eu tenho certeza que você foi melhor em tudo que você fez, porque você já era mãe. Tu sabe que eu acho que, eu não digo melhor, mas eu era diferente, né, assim, porque eu tinha uma experiência diferente, né, pra mim aquilo era prioridade, né, então, enquanto pra muita gente, sei lá, a prioridade era viajar, era fazer alguma coisa, enfim, né, conquistar alguma coisa, pra mim era cuidar daquela criança. Né? Então... Passou por uma prova de fogo, foi. Muito novinha, né? Foi. Com certeza. Eu sempre digo que eu sou uma outra pessoa, assim, depois que eu me tornei mãe, muito mais corajosa, Eu era tão tímida, eu tinha tantos medos, eu não consigo imaginar passar por isso tão novinha. Foi... Eu digo que eu fui uma adolescente grávida que deu certo. Né, assim, a gente sabe que a realidade é assim, porque eu com muito orgulho fui eu que criei, fui eu que fiz mesmo, né, assim, e aí muito, enfim, também das minhas características, né, como mulher, como pessoa, então eu comprei mesmo essa briga porque eu precisava provar que eu era capaz, né, enquanto que do Dudu, que é o meu segundo, eu já sou mais tranquila, né, assim, existe o mesmo cuidado, a mesma obrigação do que foi e tal, mas eu acho que eu sou mais leve, né, então são fases muito diferentes, né, assim, eu tive uma segunda gravidez e uma segunda maternidade bem mais leve, né. Com certeza, acho que se a gente puder falar um pouquinho da diferença, né, que a gente falou que são 2 primeiras gestações, eu me lembrei de uma conversa com a minha mãe, eu lembro dela acompanhando o pré-natal dos meus filhos, e comentando, mas outro exame? Outro ultrassom? Mais exame de sangue? Porque imaginem a realidade, né? Eu vou fazer 40 anos, uma gestação há 40 anos, né?
fez ali 2 ultrassons ao longo de toda a gestação, um hemograma, alguns exames de acompanhamentos hormonais, né? Então, é uma realidade muito diferente, né? Então, hoje a gente tem um acompanhamento com vários morfológicos que enxergam diferentes alterações e que acompanham o desenvolvimento do bebê até o nascimento. Todos os exames de sangue, que são acompanhamentos importantíssimos, né? Que nos dão, inclusive, informações de uma diabetes gestacional e todo o acompanhamento que precisa ser feito, uma possibilidade de pré-eclâmpsia e tantas coisas que hoje a gente consegue prevenir durante o pré-natal, né? O NIPT, que a gente comentou, né? Que a gente consegue rastrear condições genéticas, que é um universo extremamente novo, se a gente pensar nessas suas 2 experiências, né? Sim. A gente pode dizer que hoje a gente tem exame para ver quase tudo, digamos assim, né? A gente só não consegue prever se vai ser quietinho, se vai ser bagunceiro. Traços de personalidade. Aí você faz o teste da Genera, que consegue, analisando, né, a sua genética, consegue prever que você tem genes que podem te levar mais para um caminho ou para o outro. Eu lembro que no meu, por exemplo, falava que eu sou uma pessoa mais propensa a ter hábitos diurnos, acordar cedo, fazer as coisas de manhã e à noite fica mais cansado. Eu sou exatamente assim. E eu nunca imaginei que isso poderia estar imprimido em mim, né? Eu já nasci com essa tendência. Que é super legal. Você fez o teste da Genera? Fiz o teste. E aí, como foi? Faz, acho que 1 mês e pouco, né, que eu fiz. E faz uns 20 dias que eu recebi o resultado. E, não, eu achei incrível, assim, me surpreendeu, né, o resultado que vem ali das características, da ancestralidade, né, assim, vem coisas que tu realmente não imagina. E eu hoje já sou doida para que a minha família inteira faça, né, assim, eu acho que tem coisas muito interessantes que traz ali, né, com relação, além da ancestralidade, né, questão de saúde, né, de traços de personalidade. Eu acho que tem coisas que elas são muito ricas e que te trazem uma informação que vai muito além, né, do que tu imagina. Então, eu super indico, eu quero muito que meus filhos façam, sem dúvida nenhuma. E tem muitas conexões importantes com um teste como esse, né? A gente consegue ter ali alguns olhares de predisposições para algumas condições, né? Que talvez a gente consiga atuar em como não deixar que essa predisposição seja algo que domine, né? Então, cuidar de hábitos de saúde, alimentação, atividade física, né? Então, são indicadores muito interessantes. Sem falar do universo ali da ancestralidade, né? Eu conheço pessoas próximas de mim que fizeram o teste e que se conectaram. Tem uma grande amiga que foi adotada e conseguiu se conectar, né, com familiares biológicos dela depois de ter feito o teste. Então, que legal. É incrível, né? Eu acho que nesse mês, né, que a gente fala muito, né, do mês das mães, né, do mês da família, né, que é o mês de maio, essas histórias, elas são muito incríveis, né, assim, então tu pensar que um teste pode te proporcionar isso, é muito interessante, né, a gente acha, né, que a questão de tu conseguir, por meio de um teste de DNA, tu imagina tu encontrar parentes, pessoas que, né, tu jamais imaginou. Eu acho que assim, né, entre os diferenciais, uma parte muito interessante mesmo. A gente falou muito sobre os avanços da medicina, né, na primeira gestação da Fernanda, 26 anos atrás para agora, mas também teve muita mudança no cuidado da mulher, né, nesse período. Com certeza. E acho que é um ponto muito importante da gente tratar, né? Porque é muito natural, e somos 3 mães aqui, né? Que a gente fique de lado nesse primeiro momento, né? Então, toda a atenção é voltada para o bebê e a gente tem a tendência de deixar de se preocupar com exames de rotina, um acompanhamento pós-parto, né? Voltar a fazer os seus check-ups anuais, que são super importantes, né? Então, a gente tem acompanhamentos fundamentais da saúde da mulher. Eu estava falando agora há pouco, inclusive, sobre HPV, que é algo que a gente precisa acompanhar com genotipagem, Papa Nicolau, tem vacina para HPV. Então, é um cuidado que a gente não pode esquecer enquanto mulher, né? E é óbvio que vem esse cuidado da mulher e, somado a isso, tem todo o cuidado do bebê, depois que ele nasce também. Né? Que não acabou, que tá só começando. E aí, acho legal a gente pensar, né, que
Hoje a gente tem um calendário vacinal muito completo, né, com vacinas hoje que não existiam no seu primeiro filho e que nos permitem hoje cuidar de situações que até pouco tempo elas deixavam os bebês numa condição de muita vulnerabilidade, né? Bronquiolite, por exemplo. Hoje a gente essa já é tem super vacina, novidade, né? sensacional, né? Sim. É o terror do início da maternidade, né? Ter um bebê ali com bronquiolite. Então, a gente tem hoje um calendário vacinal muito completo e tem formas de fazer isso de um caminho muito mais simples, né? A gente consegue dar vacina em casa, né? Então, eu acho que é um cenário muito mais facilitador daquele momento pós-parto, né? Pensar que você consegue dar todo esse suporte essencial, né? De vacinação ali para o bebê dentro de casa também, né? Para mim, essa história de vacina, ela é muito real, né? Porque tu falou até da vacina de bronquiolite, e o Dudu, meu mais novo, ele teve, né? Ele com 1 ano estava internado. E foi desesperador, né? Porque o meu primeiro filho, ele nasceu resistente. Eu acho que ele nasceu com a minha realidade de vambora, nem doente tu pode ficar, né? Já o segundo, planejado, bonitinho, ele deu mais trabalho com relação, e ele dá até hoje, né? Porque ele é uma criança que o trato respiratório dele realmente dá problema, né? Vira e mexe. Então, vira e mexe, ele tá ali, tá com bombinha, tá dando uma equilibrada. E não tinha, de fato, vacina, né? Assim, na época do Dudu, que hoje tem 10 anos. Então, não tinha essa vacina de bronquiolite. Hoje eu acompanho e vejo várias vacinas, né, assim, hoje disponíveis, não são daquela época que a gente está falando de 10 anos atrás. Então, sim, é uma evolução enorme, né, e eu vejo que necessária, né, assim, é muito importante. Do Henrique, do meu mais velho, o que aconteceu foi ele tomou as vacinas, as obrigatórias, né, assim, naquela época, né, muito tempo atrás. Ele tomou as vacinas no posto, as que estavam ali disponíveis, ele sempre teve uma carteirinha de vacinação que na minha cabeça estava preenchida, bonitinho, né? Eu me sentia responsável, mãe, fiz tudo bonitinho. Chegou a época, 16 anos, ele foi fazer intercâmbio, ele não tinha uma série de vacinas que ele não tinha tomado. E por desconhecimento meu, né? Assim, eu não ia atrás. Né? Que não acaba no bebezinho, né? Não acaba. Com 4 anos tem mais. E vai depois além. Deve ter mais, que eu o nem Dudu sei. agora, com 10 anos, ele tem também para tomar de HPV, se eu não tô enganada, né? Eu tenho que levar ele agora a vacinar também. Então, o que acontece é que era uma desinformação que eu tinha, né? Assim como eu contei na realidade que eu vivia, para agora com o Eduardo, né? Que ele tem uma realidade muito diferente, né? E que de fato, eu vejo a importância que é ele tomar todas as vacinas, e eu levo e ele toma, né? Assim, então, até o que eu digo, né? Às vezes tu pensa, a criança ficou doente. Mãe é isso, né? Já se sente responsável, culpada, ou alguma coisa de errado tu fez, ou tu não cuidou, um vento que veio. Mas e o pai né? lembrou da vacina? Exatamente, essa é uma ótima questão. Vamos trazer, vamos, que eu adoro também. O pai é 100% responsável também, e eu digo, né? Pelo menos o meu marido, o Zeca, lá em casa não existe aquela coisa, ele me ajuda coisa nenhuma, é minha responsabilidade, é dele também, né? E aí tu falou também de fazer vacina em casa, o Dudu também usei dessa alternativa, né, dessa comodidade, enquanto que pro Henrique isso estava muito longe de existir. Ai, vacina em casa é vida, eu amo. Muito bom, né? Nossa, ainda mais bebezinho, você pode vacinar com o bebê mamando. Exato. É muito bom. E agora, todas nós somos mães de 2, né? Então, acho que a gente teve 2 vivências que trouxeram muitos aprendizados. Natália, diz aí uma mensagem pra gente encerrar um grande aprendizado que a maternidade trouxe, que você quer passar pra frente. Nossa, são tantos, né? Eu acho que a maternidade, ela ressignifica tudo, né? Eu acho que, na verdade, tudo fica mais simples, a gente coloca os problemas nos seus devidos lugares, né? Problema real é problema de saúde ali com seu filho, né? As dificuldades do dia a dia, elas ficam menores. Acho que a gente enxerga o mundo de um jeito muito diferente, coloca os problemas nos seus lugares e, ao mesmo tempo, a gente enxerga beleza em coisas muito simples, né? Eu comentei com meu marido essa semana que eu fiquei sentada vendo a minha filha dançar e rir, e que aquilo foi para mim um momento de felicidade plena. Eu não precisei fazer absolutamente nada. Então, é
é um encantamento mesmo, né? É um amor que está muito além do que a gente pode colocar em palavras e explicar. Então, eu diria que um programa como esse, que a gente traz a medicina, a gente traz as histórias, as experiências de mulheres que já vivenciaram a maternidade, de outras que vão descobrir o que é a maternidade, né? Que é uma jornada sem volta e que é uma jornada única. Cada uma de nós tem uma experiência diferente, mas que é uma jornada transformadora e que, apesar de ser dura, ela é muito dura, o aprendizado é muito duro, ela é a jornada que mais vale a pena na vida, sem sombra de dúvida. Ai, que bonito! Devia ter terminado com você. Foi muito bonito. Fernanda, agora segura essa bronca. Então, o que eu falo agora? Não, eu concordo, né? Concordo com tudo isso. Eu acho que quando eu me tornei mãe, assim, isso me trouxe muita força, né? Eu me senti muito empoderada, né? Assim, eu acho que foi, de fato, uma transformação, e foram 2 transformações, né? Em 2 momentos diferentes. Eu acho que a maternidade, assim, como falou, né, a doutora Natália, eu acho que ela é muito exclusiva para cada mulher que vive isso, né? Assim, eu acho isso o que te traz ali de aprendizado, como te transforma, né? Ao mesmo tempo, eu estava comentando que eu sou uma mãe bastante raiz, assim, eu sou uma mãe prática, eu sou uma mãe, né? Deu 6 meses, eu parava de amamentar os meus filhos, eu adoro que eles estejam crescendo, né? Assim, para mim, maternidade, como ela sempre foi uma obrigação, né? Assim, porque lá no começo ela não foi uma escolha. Eu sempre falo assim que esses detalhes que acontecem, né? O meu filho mais velho me liga, pede conselho. Eu sempre falo, nossa, eu acertei nisso, né? Assim, eu tenho hoje um homem que me liga para saber o que eu tô pensando sobre alguma coisa que ele vai fazer. Então, isso é muito maravilhoso, né? E ao mesmo tempo eu vivo com o Dudu a apresentação na escola de Dia das Mães, que é muito lindo, né? Assim, num momento diferente. Então, eu acho que a maternidade, de fato, ela faz, né, de uma mulher um ser humano diferente. É quando a gente muda a nossa vida, a gente volta a fazer novas amizades, né? Porque tu volta a ter outros ciclos de amizade por conta do filho. Então, eu digo que, para mim, sem dúvida nenhuma, assim, eu jamais pensaria em não ter vivido tudo isso, né? Eu acho que foi muita entrega, foi muita responsabilidade, mas foi muito incrível viver tudo isso, assim, eu me sinto pleníssima como mãe. Eu acho que o meu aprendizado, ao longo desses 5 anos, eu acho que eu aprendi só quando veio o segundo filho que cada maternidade é única, que eu não preciso tentar ser minha mãe, eu não preciso tentar ser a mãe que eu vi na TV, no filme, na internet, porque acho que a gente se cobra muito ser uma pessoa que a gente não é. E quando a gente descobre não só cada mulher, mas cada maternidade, eu sou uma mãe com a minha filha, eu sou uma mãe com o meu filho, e a gente está vivendo, aprendendo, eu nunca fui mãe antes. Então, acho que isso foi uma coisa que eu gostaria de ter pensado antes, gostaria que tivessem me dito antes, que acho que é legal trazer. E é uma jornada que está só começando, né? Eu vejo você falar do seu filho adulto, te pedindo conselho. Minha filha mais velha tem 5 anos. Então, eu vou viver muita coisa ainda. Muito perrengue, mas também muita alegria. E eu fico assustada, mas eu fico mais feliz do que assustada com tudo que está por vir. Acho que é isso. É isso, com certeza. Obrigada, gente, por esse papo. Foi Muito muito legal, obrigada. Eu amei. Amo nossa tribo mães. Não é? Cada maternidade é única, mas nós somos unidas por algo muito forte, né? Não é? Eu também acho. Eu acho que 2 últimas mensagens que eu queria deixar ouvindo a fala de vocês é que, como eu estou muito no universo da infertilidade, né? As tentantes também têm um olhar de maternidade muito forte, né? Elas se sentem mães, né? Elas são mães, muitas vezes, de perdas gestacionais, né? E de um sonho que é adiado por tantas situações, né? Então, eu também acho que vale uma mensagem de reconhecimento da força dessas mulheres, né? De passar por tanta coisa e continuar acreditando que elas vão realizar esse sonho e que, de alguma forma, elas também são mães, enquanto elas estão nessa jornada de tentante. E que aquelas mulheres que também decidem não seguir pelo caminho da maternidade, né? Sim. Que hoje a gente falou sobre o poder de escolha, né? A gente tem esse poder de escolha, que certamente
também existem muitos outros universos de realizações de sonhos para a felicidade que não a maternidade, né? Então, Com certeza. o mundo das escolhas e da inclusão de todos os nossos direitos de ser o que a gente quiser ser, né? É. Ai, que lindo, que bonito. Muito obrigada, gente. Obrigada. E é isso, gente. Eu quero convidar você que acompanhou o nosso papo a acompanhar as redes sociais de DASA. Pode deixar lá a sua opinião, participa também dessa conversa, que vai ser muito bacana. E acesse o site da DASA para mais.